Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje nós chegamos ao sexto e último vídeo da nossa minissérie Modelagens Disney, onde em cada episódio a gente faz uma modelagem de um personagem da Disney pra gente poder aprender e desbravar técnicas diferentes de modelagem fazendo personagens diferentes. Então a gente faz personagens humanos, homens, mulheres, velhos, bichinhos, animais, enfim, de tudo um pouco pra gente poder aplicar as técnicas na pasta de açúcar, tá bom? Então, se você não assistiu do 1 ao 5, esse já é o último vídeo, o sexto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos outros vídeos, todos listadinhos, com os nomes dos temas, os links para você acessar, junto com o link do grupo do Telegram, para você poder entrar e receber todo o conteúdo que a gente posta por lá também. Espero que você aproveite essa última etapa da nossa minissérie, nossa última minissérie do ano. Vamos pro vídeo e bora lá! E para a gente dar início à nossa modelagem, vou começar aqui com uma pasta com uma tonalidade verde claro. Para fazer essa cor eu usei um pouquinho de corante verde e um pouquinho de corante preto, só para fechar um pouco mais o tom. Por que esse tom? Porque é o tom da pele da Malévola, do desenho da Bela Adormecida, né? A vilã do desenho da Bela Adormecida, o tom da pele dela é nessa coloração. Então, a partir de uma pasta dessa cor que a gente vai começar a modelagem. A partir de uma esfera, uma pasta já com CMC e fiz um formato alongado. E a gente vai partir aqui da cavidade dos olhos, que eu vou fazer com meus dedos, meus dedões aqui. Eu já marco o local onde eu quero fazer a cavidade dos olhos, sempre olhando a posição, se vai sobrar testa, se vai sobrar espaço para nariz, para boca, e a gente começa a pressionar e vai levando essa cavidade para os lados, né, do rosto, apertando, pressionando e levando ali para a lateral. Isso já vai fazer com que a gente comece a trazer aí à tona as bochechas e a testa. E aí então a gente pressiona essa parte da testa para trás, né, apertando para que ela não fique tão protuberante e fique mais uniforme, tá? Tudo isso sempre de acordo com a referência original, para você saber a proporção exata que você tem que trabalhar. Então, partindo dessa cavidade, agora a gente vai aqui ressaltar um pouquinho da bochecha e já pressionar também a cavidade onde vai ser a boca, tá? A gente vai fazer uma leve cavidade aqui nessa região, só para ficar demarcado e na hora que a gente for modelar a boca, ficar mais fácil da gente obter aí o lábio superior, depois aplicar o lábio inferior e ficar tudo padronizado certinho, sem ficar desproporcional, tá? Lembrando que essa parte, essa região do queixo, parte de baixo do rosto, a gente sempre corta depois, né, para acertar. Então, por enquanto, a gente deixa aqui, acerta um pouco a bochecha, lembrando que essa personagem tem expressões muito marcantes, então a bochecha é bem marcada, quase pontuda. Aqui a cavidade dos olhos eu já vou deixar marcado como se ela tivesse uma espécie de V ao contrário, né, ali na região da sobrancelha, porque isso vai me ajudar a dar expressão para essa personagem tão expressiva depois, tá? Então, uma cara tão pesada assim, já vou colocar isso à tona agora, direto nessa parte onde a gente demarca as cavidades do rosto. Em seguida, ó, mais uma vez aqui marcando, mexendo na bochecha para deixar mais ressaltado ainda, e isso você vai fazendo ao longo da modelagem, sempre vai mexendo um pouquinho no rosto, mas esse rosto específico que a gente está fazendo, ele é muito caricato, muito característico e com linhas de expressões e marcações bem fortes, tá? Por isso que eu marquei bem assim a bochecha, igual você está vendo aí. Agora em seguida a gente vai fazer o nariz. Então, com uma pasta da mesma cor que a gente já está fazendo o rosto, a gente vai pegar e vai fazer uma espécie de coxinha bem alongada, tá? O nariz da Malévola, ele é longo, né, ele é bem comprido, não é como de algumas princesas que a gente faz uma protuberância só na pontinha do nariz. Aqui ele vai aquele formato de nariz humano mesmo, né, que começa aqui perto da boca e vai até a região da testa e da sobrancelha. Então fiz essa coxinha, cortei a lateral enviesado para deixar mais fino, passei um pouquinho de água ali onde eu vou colar essa peça e aí eu posiciono essa peça ali entre a testa e a região da boca. Eu cortei mais um pouquinho só para afinar ali a parte de cima, não ficar tão protuberante, e agora a parte de baixo eu também faço um corte para tirar aquela parte arredondada da coxinha e a gente ter uma face mais reta para a gente poder fazer as narinas, tá? Antes disso, o que a gente vai fazer? Incorporar a pasta do nariz no rosto. Então, com aquela estequinha arredondada com ponta de borracha, a gente vai arrastando, né, esfregando as regiões que a gente quer incorporar
e fazendo a rotação entre a própria esteca e a peça, para que uma pasta se una na outra. Nesse momento você pode usar um pouquinho de água ou um pouquinho de gordura vegetal. Lembrando que a quantidade dessas duas coisas tem que ser bem ponderada, bem pouquinha, para sua peça não ficar melada, não ficar grudando e ter um acabamento bem legal depois. Agora que eu já incorporei a pasta do nariz no rosto, eu vou aqui fazer de propósito uma marcação bem forte aqui entre o nariz e a testa, porque é uma característica do nariz da personagem. Ela tem esse leve calombinho aqui entre a testa e o nariz. Então eu vou refletir isso na modelagem também. Já vou aproveitar para abaixar um pouquinho mais a testa, deixar ela mais alinhada e em seguida a gente já vai fazer as narinas, tá? Então ó, tem o calombinho ali, proposital. Veja que é uma marcação suave, não é uma marca de corte e precisa ser assim, né? Porque não pode ser uma marca profunda, reta. E aqui, narinas, como sempre, a gente vai de baixo para cima, faz uma cavidade de um lado, a cavidade do outro. Nesse caso a gente não traz tanto a narina para o lado com a esteca. Eu vou até pegar uma esteca menor aqui para a gente poder finalizar e dar o acabamento, porque é um nariz mais retinho, ele não é tão abaulado para os lados, por isso que a gente faz essa cavidade da narina com mais cuidado também, tá? E aí aqui para baixo a gente já vai dar início ao espaço onde vai ficar a boca, que é a próxima coisa que a gente vai fazer, tá? Já vai começar a puxar a pasta aí para fazer o lábio superior, então arrastando ali do nariz para baixo, a gente consegue afundar essa região e aí isso ressalta um pouco, um pedaço de pasta ali que vai virar o lábio. A gente puxa do nariz para baixo, do queixo para cima, vai surgindo ali um pedacinho de pasta que a gente vai modelar, manusear e transformar no lábio superior. Então percebe ali que com as costas de uma esteca eu levanto 2 pontos, aqui com a própria esteca eu vou abaixando as laterais. Ela não vai estar com um sorriso no rosto, ela vai estar com a cara fechada, então vai ser um lábio superior que ele vai estar caído para baixo propositalmente. E aí o bom dessa esteca é que você pode ver que a gente faz as marcações no rosto, mas elas não ficam marcadas como corte, né? Elas ficam bem suaves, e é isso que a gente quer. Então, ó, aos poucos vai surgindo o lábio superior, a gente vai modelando, vai dando delineado para esse lábio com a pontinha da esteca, mas basicamente o lábio tá aí. E aí o lábio inferior a gente vai adicionar com um pedaço de pasta avulso e aí incorporar o lábio no queixo da mesma forma como a gente fez com o nariz, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Um pedacinho de pasta da mesma cor. Depois os lábios a gente vai pintar na hora da pintura, a última coisa. Então por enquanto pega uma bolinha de pasta, faça uma espécie de pipa, peãozinho assim, uma cobrinha que é fina nos dois lados. A gente passa um pouquinho de água, bem pouquinho ali, embaixo do lábio superior. A gente aplica esse lábio inferior e aí a gente pressiona isso. E aí com essa esteca a gente vai acertar a posição e também vamos incorporar a parte de baixo do lábio no rosto para dar um acabamento legal. Finalizando aqui a incorporação do lábio inferior, marcação ali das bochechas. Pode perceber que é uma etapa que precisa de cuidado, que precisa de calma, mas agora a gente acabou, então a gente vai fazer o corte aqui do queixo para acertar o formato e o tamanho do rosto dela, né? Agora que a gente vem, já finalizamos
toda essa parte de modelagem, de escultura, a gente faz o recorte, tá vendo que é um recorte bem quadrado, proposital, e tomando sempre em consideração o personagem original. Sempre falo isso porque quando a gente faz um personagem que já é de algum lugar, que já existe, a gente precisa seguir a referência original. Então eu fiz esse corte baseado no formato do rosto do personagem oficial, né? Então no recorte quadrado ela tem um rosto assim marcante, mais quadrado. Vou arredondar, é claro, algumas partes para não ficar a marca do corte, mas a gente não vai, por exemplo, deixar super arredondado esse queixo, né? Ele vai ficar com esse aspecto mais cortado, por mais que as quinas estejam amassadas propositalmente para que realmente dê uma naturalidade melhor, tá? Esse aspecto do lábio aí que a gente fez, umas leves marcações como se fossem vincos mesmo que a gente tem no lábio. Você pode perceber que eu levei um tempinho ali no lábio porque cada detalhe conta. Então a gente precisa tomar cuidado ali em cada etapa para que tudo fique bem legal. Quando eu termino de modelar a peça base, que é o que a gente fez agora do rosto, eu vou repassando, olho a referência, aperto aqui, aperto ali para chegar no resultado que a gente quer antes de dar seguimento à modelagem, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, reforçando ali o buraco das narinas. Às vezes a gente vai mexendo na modelagem, vai tirando algumas coisas dos lugares, mexi ali na região da cavidade dos olhos, a região da sobrancelha, deixei mais marcado isso, reforcei ali a bochecha para ver que estava tudo certo, e agora a gente segue com a modelagem. Essa pasta amarela que eu peguei agora é pra gente fazer o olho, tá? O personagem da Malévola no desenho tem o olho amarelo, não é branco. Essa parte branca do olho que a gente costuma fazer nas modelagens não existe. Então aqui a gente vai fazer com a pasta amarela. Para fazer esse amarelo eu peguei uma pasta branca e tingi com corante amarelo, tá? Aqui é uma pasta amarela, mas é um amarelo levemente claro, não é um amarelo extremamente forte, tá? É importante que você tenha essa percepção para fazer o mais parecido possível. E aqui eu já vou marcar, peguei as costas aqui de uma esteca, poderia ser um bolhador pequeno, a região onde essa pasta amarela vai entrar. Então vou pegar um pedacinho dessa pasta amarela e a gente vai, diferente das modelagens que a gente costuma fazer, onde a gente parte de uma esferinha, uma bolinha, né, para colar no olho. Nesse caso a gente vai fazer uma coxinha com essa pasta amarela. E essa coxinha vai ser posicionada ali na região do olho, com a ponta virada para o nariz. E aí a gente vai colar essa peça assim. Quando a gente colar e começar a esmagar essa pasta ali, aí a gente vai definir melhor o formato dela, que vai ser um formato triangular. Então a gente precisa definir 3 lados bastante específicos ali, bem claros ali no olho. Então tem o lado de baixo, mais reto, essa linha que vai da ponta do nariz até seguindo ali a posição da sobrancelha, e esse lado de fora do rosto, né? Então são 3 lados que vão dar o formato do olho da Malévola para ela ficar com a expressão que a gente quer aqui. Faz a mesma coisa nos 2 olhos, aqui a mágica da edição já fez isso para mim, para a gente não ficar repetindo processos. E agora com uma pasta da cor da pele dela, esse verdinho claro, a gente vai fazer uma espécie de pálpebra no personagem, para que ela pareça que estar com os olhos levemente fechados, assim, com uma expressão de desprezo e braveza. Então vou pegar um pedacinho dessa pasta, vou esmagar, abrir ela um pouquinho aqui com o rolo, cortei um lado, com rolo não, né? Foi com uma esteca, cortei um lado para deixar mais retinho, e aí a gente vai passar um pouquinho de gel de brilho, ou cola de CMC, ou água ali na parte superior do olho, e com esse pedacinho de pasta a gente vai fazer ali a pálpebra, que tem que passar por toda a superfície do olho, porém deixar uma parte amarela à mostra. E essa pasta também vamos lapidar o formato dela quando a gente colar agora. Então a gente envolve toda a pasta amarela ali na parte de cima, e aqui na parte de baixo ela vai seguir esse leve formato que o olho segue, de subir e descer, fazendo um formato em V, tá vendo? É importante que isso seja bem claro e que sobre espaço amarelo para que a gente consiga colocar a pupila, senão vai parecer que ela está com sono, tá? Então, já fizemos os 2 olhos aqui, pulamos rapidamente para a próxima etapa para agilizar o nosso processo, mas do outro olho é a mesma coisa, tá? E agora pupila preta no olho. Malévola também não tem cor de olho, então não tem um olho castanho depois uma pupila preta. Então aqui é direto a bolinha preta, uma bolinha relativamente pequena, e ela vai ser colada ali com um pouquinho de água, colado na pálpebra, como se a pálpebra estivesse encostando ali
na pupila preta dela e é bem centralizado o olho dela, tá? Depois de colar a pupila, não tem segredo, bolinha preta, um pouquinho de água, vamos fazer o delineado desse olho. Então, com um pedaço de pasta preta, a gente vai abrir uma cobrinha bem fininha, ó, bem fininha mesmo. É importante essas etapas de cobrinhas de delineado, de sobrancelha ficarem bem bonitas, bem fininhas, para não perder qualidade. E a gente vai passar um pouquinho de água ali ao redor do contorno ali da pálpebra, entre a pálpebra e o olho, e a gente vai posicionar essa pasta ao redor do olho para dar o delineado. Então ela vai da pontinha ali do olho, perto do nariz, até o outro lado. E uma curiosidade agora, hein? Essa personagem no desenho tem um delineado de gatinho, então a gente não vai cortar junto ali da onde termina o olho como a gente costuma fazer. A gente vai deixar uma pontinha, vou cortar para dar o acabamento e ela fica com essa maquiagem levemente pontudinha ali no final, que dá uma caracterizada também no personagem. Então, continuando agora no mesmo olho, fizemos o delineado na parte de cima, agora a gente vai fazer o delineado na parte de baixo do olho. Como é um vilão que tem um olhar bastante expressivo, a gente vai pôr, tá? Depende muito do personagem, eu ponho o delineado embaixo, senão eu não ponho, porque senão fica muito pesado. Como é um personagem vilão, que tem essa cara, essa expressão mais pesada, a gente vai pôr, mas é mais fino ainda do que a cobrinha que a gente pôs ali no delineado na pálpebra do olho em cima, tá? Então uma cobrinha de pasta bem fininha, mais fina do que antes, que vai passar encostando ali na parte de baixo do olho, encontrando a pontinha de gatinho ali no fim do olho, tá? Mesma coisa, só que mais fino. Então vamos abrir essa pasta, passar um pouquinho de água ali, posiciona a pasta com uma esteca, a gente vai ajeitando a posição dessa pasta. Vou cortar o que sobrou ali no canto do olho e vou cortar também o que sobrou na parte de fora aqui do olho, tá? A ideia é que ele só contorne mesmo e dê essa carga de expressão mais pesada para o personagem, tá bom? Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Tô fazendo tudo de um olho só para ficar mais ágil pra gente. Depois a edição faz aquela mágica e põe os dois olhos prontíssimos. Então, feito isso, a gente vai fazer a sobrancelha da Malévola, também com pasta preta. Aqui é importante que essa cobrinha tenha uma linearidade, né? Ela começa mais gordinha e vai ficando mais fininha, porém tem que ser contínuo, tem que ser bonito. Nesse caso a cobrinha é bem mais grossa que a do olho, mas também cuidado para você não fazer extremamente grossa, porque quando a gente aplica uma pasta dessa no rosto e aperta, ela aumenta de tamanho, tá? Vou pincelar um pouquinho de água aqui no exato lugar que eu quero que essa sobrancelha passe, e aí vou aplicar, tá? Nesse caso eu vou começar pelo fim ali, que já vai ser com o acabamento que eu quero, e a gente vai cortar a parte de dentro próxima ao nariz, dependendo da posição que eu quiser também, tá? Então já ajeitei ali no lugar onde eu passei água, agora a gente vai pressionar para ela aderir bem. Com essa esteca eu vou acertando a posição para ela não ficar torta, né? Não parecendo que faz curva. E a gente vou marcar aqui com essa esteca onde eu quero cortar, e com o estilete eu corto o excesso e tiro, tá bom? E aí, claro que a gente vai dar um acabamento, apertar essa pontinha que a gente cortou para ela ficar mais arredondadazinha, mas basicamente sobrancelha é isso, e ajuda muito a dar expressão e acabamento em personagem. Pode perceber a diferença que fez nesse lado do rosto quando a gente colocou essas etapas. Agora, com o rosto já inteiro pronto de modelagem, a gente vai partir para os chifres, pescoço e acabamento preto do rosto, tá? Mas aqui o rosto em si tá pronto, só falta a pintura e os chifres do personagem. Agora com os dois olhos fica bem mais legal da gente poder ver como ficou, tá? Coloquei ela numa tabuazinha lá, vamos agora usar pasta preta para fazer o chifre. Aqui você vai precisar de bastante pasta preta com CMC, tem que ser uma pasta que tá com CMC para poder ficar firme e estruturado no personagem. Claro, pondera aí a quantidade de CMC que você vai colocar, mas põe uma quantidade considerável para que depois essa pasta consiga secar e ficar estruturalmente firme, tá? Vou colocar aqui CMC, vou misturar na pasta e aí a gente começa a modelar a partir disso. Ó, pode ver que aqui eu coloquei bastante CMC, tirei um pouquinho, aqui caiu a mais que eu queria, e vamos sovar agora para depois a gente começar a modelar esses chifres.
pasta devidamente sovada com o CMC, vou pegar um pedacinho aqui e a gente vai abrir com um rolo sobre essa tabuinha. Para que abrir essa pasta com rolo? A gente não vai fazer chifre? Sim, mas antes a gente vai fazer aquela espécie de touca, né, uma cobertura preta que a Malévola tem ao redor do rosto e também faz parte muito importante do personagem. Então a gente vai fazer essa volta toda de pasta preta, como se ela tivesse com aquela tocona preta dela, que tem uma ponta aqui na testa, e para isso a gente precisa de uma pasta fina aberta. Então abre a pasta preta, espessura fina, tá? Com 0,3 milímetros, 0,4, e agora com um pincel molhado com água, a gente vai pincelar a região que a gente quer, mais ou menos ali, grudar essa pasta. Eu vou começar pela parte de cima da testa e da cabeça e depois com outros pedaços a gente vai descendo ali para a lateral, bochecha e pescoço, porque essa pasta dá a volta no rosto dela inteiro, tá? Eu fiz o formato ali pontudo, que faz um formato de M, de W, de V, enfim. Mas depois, isso é só um mais ou menos, mas depois com a própria esteca e com as mãos a gente vai acertando esse formato. Posiciono a pasta aqui sobre a cabeça dela, passa bem o dedo para tirar qualquer possibilidade de bolha, junta bem ali no acabamento ali da tábua e aí a gente vai agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar a superfície dessa pasta com uma estequinha de borracha, só para ter uma noção de onde eu quero fazer o corte oficial para depois tirar as rebarbas, tá? Então eu vou passar primeiro com essa estequinha, fazendo marcações superficiais, para eu olhando e tendo certeza do formato que eu quero fazer. E aí, com essa outra esteca que é mais durinha, eu consigo realmente falar, bom, é isso que eu quero. Vou passar a esteca aqui mais forte e tirar os excessos. Eu não gosto muito de passar estilete nessas etapas para não marcar e cortar a própria modelagem que tem embaixo, tá? Então eu pego uma faquinha dessa de plástico que é mais dura, eu consigo cortar a pasta que eu tô pondo em cima sem machucar a pasta que eu tenho embaixo, tá? E aí a gente vai tirar aqui os excessos de pasta para dar seguimento à modelagem. Isso daqui a gente vai tirar esse excesso e agora a gente vai acertar aqui o formato, o tamanho, com o dedo a gente vai puxando, ó, para baixo, para um lado, para o outro, para ficar realmente no formato que a gente quer. Com uma estequinha, com uma faquinha, a gente acerta para deixar mais pontudinho de novo. O importante é a gente grudar essa pasta e chegar no formato que a gente quer. Ó. Essa parte mesmo do meio eu apertei, ela ficou arredondada, mas com a esteca eu vou ajeitar. Eu apertei para trazer ela um pouquinho mais para baixo, que eu achei que ela estava um pouquinho para cima, tá? Por isso que é importante você fazer cada etapa com muito cuidado. Passei um pouquinho de cola ali mais ou menos na posição que eu queria, mas depois você vai acertando isso com calma, tá? Que é exatamente isso que a gente está fazendo nessa etapa aqui. Importante que essa pasta fique bem aderida à cabeça dela, não tenha um relevo muito grande. Se ficar uma pasta grossa, não vai dar um acabamento legal. Então, uma pasta fina e bem colada para que dê o acabamento que a gente quer. Aqui, ó, insistir em puxar para acertar e ficar simétrico dos dois lados. E aí, com a própria esteca, eu venho e acerto para ficar pontudinho de novo. Então, feito essa parte de cima, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa agora, só que aqui na parte de baixo, vindo da bochecha para o queixo, tá? Vamos abrir uma pastinha mais fininha e grudar ali ao redor da cabeça dela.
Contornamos a cabeça dela inteira com essa pasta preta, venho com um pedação de pasta aqui embaixo, vou fazer um pescoço, só para dar um acabamento aqui na nossa modelagem, tá? Então coloco aqui, essa é uma pasta que também está com CMC, daquele montante lá que a gente já tinha sovado, coloco aqui, deixo um formato arredondado, a gente faz levemente uma incorporação ali entre o pescoço e a bochecha para encontrar ali pasta preta com pasta preta e dar o acabamento certinho. E basicamente é isso, tá? Um pescocinho aqui simples, só para dar um acabamento aqui na nossa modelagem. Corta o excesso que está saindo para fora da tábua e fechou, tá? Próxima etapa agora da modelagem é a gente fazer uma espécie de aba de proteção que ela tem aqui ao redor da cabeça em formatos pontudos, tá? É uma coisa que a gente vai fazer porque caracteriza muito o personagem, mas é simples, tá? O que eu vou fazer? Abrir uma pasta preta e a gente vai recortar essa pasta colada ali no tabuleiro em volta da cabeça dela com formatos pontudinhos, tá? Isso não tem nenhuma técnica avançada para a gente aprender, é só uma pasta aberta recortada no formato que eu quero. É isso que a gente vai fazer agora, vai colar ao redor da cabeça dela e aí então a gente vai para a parte mais importante dessa etapa, que são os chifres. Então segue agora esse passo a passo desse detalhe que a gente vai fazer ao redor da cabeça para fazer ali os ornamentos que tem a roupa dela. Agora sim, finalizamos essa parte, esse detalhe aí do rosto dela. Vamos fazer o chifre, tá? O chifre é uma peça importante do personagem que a gente está modelando hoje, porém é uma parte muito fácil de ser feita. Pedaço grande de pasta, a gente vai fazer duas coxonas bem compridas ali, uma cobrinha com um lado arredondado grande e o outro lado bem pontudinho. Faz as duas de uma vez para a gente já ter mais ou menos um parâmetro se os dois estão com o mesmo tamanho, então é isso que a gente vai fazer agora. Faz as duas cobronas e a gente vai começar a aplicar isso na cabeça dela, tá? Não vai ter segredo aqui, só vou deixar a dica que se fosse uma modelagem em pé, em 3D, onde esse chifre precisasse de estrutura, você poderia muito bem utilizar um palito aí para que isso parasse em pé, um palito de churrasco,
para dar estrutura, ou então uma barra de rosca fina, né, duas, né, uma em cada chifre, para que esse chifre pareça em pé. Depende do tamanho da modelagem e da estrutura que você precisa, tá? Cortei aqui a base de forma enviesada e o chifre da Malévola sempre abre para fora, tá? Ele nem vai reto para cima e nem é para dentro. Então eu vou passar aqui um pouquinho de água, ou de cola de CMC, ou de gel de brilho, e o corte enviesado leva o chifre para fora da cabeça dela, tá? E a parte mais grossa ali encontra quase o meio da cabeça. Depois a gente dobra o chifre mais ou menos no meio e ele volta para dentro. E depois a gente dobra aquela parte que a gente dobrou para dentro de novo no meio, com a pontinha virada para fora. O importante do chifre é você modelar ele de forma que ele pareça firme, que ele pareça reto, tá? Então você, ó, essas quinas que a gente dobrou, com o próprio dedo eu vou marcando para parecer que ele é pontudo, para parecer que ele tem uma dobradiça ali, que ele fique reto, que não pareça uma cobrinha que vai fazendo um formato de S. Não é um formato de S que a gente quer, é um formato duro, que vai reto para um lado, depois reto para o outro e deixa pontas no caminho. Mesma coisa do outro lado, então corte envesado, vou cortar mais um pouquinho aqui, que talvez tenha ficado muito comprido. E aí, esse corte envesado leva o chifre para fora da cabeça, depois a dobra leva ele para dentro e depois a segunda dobra, que faz a terceira parte, leva a pontinha para fora. Tá bom? Mesma coisa, cuidado no chifre para você não fazer formatos, fazer os dois chifres virados para o mesmo lado, tá? Diferente de quando a gente vai fazer os olhos, que tá sempre virado para o mesmo lado, aqui é espelhado. Então, se um chifre foi para um lado, esse daí vai para o lado oposto. Tem que ir virando para fora da cabeça. Então, colei aqui, modelei para que fique de forma arredondada ali, saindo da cabeça, e agora a dobra vai ser na mesma altura para dentro e a terceira dobra na mesma altura ali da outra, que vai levar a pontinha para fora. E aí, mesmo passo a passo, com os dedos a gente vai marcando as quinas das dobras para ficar bem reto, bem duro, e o chifre ficar com o acabamento que a gente quer. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Posicionados os dois chifres, agora a gente vai fazer as marcações que tem nos chifres e na cabeça dela. Então, com uma esteca de faquinha, vou marcar aqui bem o centro dessa ponta que vem até a cabeça dela. E a gente vai fazer marcações anelares, né? Que vão envolver o chifre. Então, que vão marcar ali como se fossem faixas no chifre. Proposital, marcado mesmo, tá? Então, são 3 marcações até a primeira dobra. Depois mais 3 marcações até a segunda dobra. A gente faz isso nos 2 chifres e tem essa marcação no meio da testa dela na parte preta, tá? Isso são detalhes que dão acabamento e textura para a modelagem que a gente está fazendo, que fazem parte do desenho original. Por isso que a gente está fazendo. Mesma regra de sempre, né? Sempre seguir o desenho original para você ter o melhor resultado de acabamento. E aí o chifre do nosso personagem, o chifre da Malévola aqui, tá prontíssimo. Acertei aqui a posição para eles ficarem um pouquinho mais abertos, isso vai dar, vai ficar mais parecido com o que é, mas a modelagem acabou. Agora a gente vai para a última etapa, que é pintura. E a pintura você vai ver que vai dar uma ressaltada muito legal no rosto dela, tá? Então aqui eu estou utilizando 3 corantes em pó lipossolúveis da Lulicande. 2 deles a gente vai utilizar a seco e um misturado com álcool de cereais. Então já tenho aqui um corante rosa bem forte, um rosa avermelhado, chama Bonita, e ele vai ser diluído em um pouquinho de álcool de cereais, um pincel bem fininho. Para que vai ser esse corante? Para a gente pintar os lábios
da Malévola. Então, com esse corante, um pincel bem fininho, muito cuidado, muita paciência, a gente vai pintar os lábios, cuidado para não borrar. A gente quer pintar apenas a região dos lábios, isso vai já ressaltar a boca dela e já vai começar a dar o acabamento que a gente quer nessa modelagem. Agora com um corante roxo, um corante fosco igual o rosa, um corante roxo claro fosco, a gente vai usar um pincel chato e a gente vai fazer uma pintura a seco. Então, ó, percebe que eu passei a tinta no pincel, tirei o excesso ali na minha mão e a gente vai pintar a parte entre o olho e a sobrancelha, como se a gente estivesse fazendo uma maquiagem mesmo e fazendo uma sombra, só que é uma sombra de uma bruxa, né? Uma sombra exagerada. Então a gente precisa que essa sombra seja larga o suficiente para ir do olho até a sobrancelha e forte o suficiente para aparecer. Não é uma sombra delicada, ela quer chamar atenção ali, então ela tem essa marcação no olho bem forte. A gente vai fazer essa pintura, percebe que perto da sobrancelha até deixei um pouco mais escuro, porque isso dá uma tonalidade legal. E cuidado para você não pintar a pálpebra, tá? A pálpebra a gente não vai pintar, a gente pinta só entre a pálpebra e a sobrancelha. A pálpebra continua no tomzinho verde, até pintei um pouquinho da pálpebra aqui e eu vou limpar com o pincel com água, tá? Com o pincelzinho molhado com água, eu passei aqui levemente, só para tirar um pouquinho de corante que eu esbarrei ali sem querer, mas a pintura da sombra roxa da Malévola é essa. Vou fazer a mesma coisa agora aqui no outro olho. Ela vem contornando ali a região da sobrancelha e do olho e dando essa forte expressão e característica para o rosto dessa vilã do filme da Bela Adormecida, tá? Essa é a penúltima etapa. A última etapa que a gente vai entrar é agora, depois que a gente faz essa sombra roxa com corante verde, mesmo tom da pele dela, só que mais escuro. E aí a gente vai fazer uns sombreados na região da bochecha, ao redor do olho dela não, ao redor do rosto dela ali, onde encontra essas partes pretas da roupa dela, do capuz dela, e isso vai dar profundidade e jogo de luz e sombra. Então passa aqui na região da bochecha, passa ao redor do rosto, só para dar um sombreado, tá? Cuidado nessas etapas de sombreado, porque é uma coisa sutil, apenas para realçar o rosto, as marcações do rosto dela. Não é para ficar uma pintura exagerada. Isso é para como se isso fosse realmente um efeito da luz batendo no rosto do personagem, não uma make. Diferente do roxo do olho, que é como se fosse uma maquiagem, esse tom verde é apenas para dar sombreado. Então ele tem que ser sutil e não pode aparecer demais. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui no YouTube. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas você pode me acompanhar também através dessas redes sociais que estão aqui embaixo na tela, onde eu posto mais conteúdos de confeitaria durante toda a semana.
Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas e muito mais. As medidas dos preparos que eu faço aqui no YouTube, as medidas dos preparos que a gente faz nas lives lá do Instagram, novidades de cursos, vídeos, aulas, enfim, tudo mais é postado lá. Enquete para saber o que vocês querem ver aqui no YouTube, as lives lá do Instagram, muita coisa acontece por lá. Então, se você quer estar por dentro de tudo, é só clicar no link e entrar, é de graça, e você consegue baixar tudo que tem por lá, ainda por cima, participar de tudo que acontece. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!